Você tá no Brasil e tá pensando em migrar aqui para Portugal, ou você está em Portugal, tá todo amarrado, não sabe o que fazer com essas mudanças de lei? Então fica aqui nesse vídeo, porque sabe quem eu tenho aqui do meu lado? A doutora Mariana Medeiros, e você vai ter uma consultoria grátis, gratuita aqui. Quanto tu cobra na sua consultoria, Mariana? Então você fala assim, quero pagar uma consultoria agora, Mariana, e fazer com você. Olha, a cada 30 minutos é 75 euros. 30 minutos, 75 euros. Eu nem sei quantos minutos vai ter esse vídeo, mas você vai ter aqui uma consultoria gratuita com ela, tá? Então tá economizando muito dinheiro. Coloca aí na tela, produção, quanto custa 75 euros em reais. Mas antes da gente começar com as perguntas, desculpa de falar, Mariana, mas só tem Pergunta polêmica, tá? Só é procedimento polêmico aqui que eu vou te perguntar hoje, porque o que a galera quer saber, né? É verdade. Negócio de se legalizar como turista, fez um monte de caquinha. O que é que a gente faz agora pra solucionar as caquinhas que a pessoa fez, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai resolver os problemas que você se meteu. A gente vai tentar resolver agora. Se presente, Mariana. Seu nome, quanto tempo de carreira você tem? Você atua aqui em Portugal, em outro país? Meu nome é Mariana Medeiros. Eu já sou advogada desde o ano 2015. Atuei por muitos anos no Brasil, principalmente lá no direito de família, no direito criminal. E aqui em Portugal cheguei em 2022. Minha licença daqui saiu finalmente em 2023. E a partir de então, atuamos aqui na área de imigração, também na área criminal, na área de família e assim por diante. E outro ponto muito importante antes da gente começar com as dúvidas, que eu sei que ela não vai falar, que a pessoa não gosta de se autopromover, mas eu vou falar aqui. Por que eu trouxe a Mariana? Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que nunca apareceu nenhuma advogada aqui nesse canal. Mas por que agora, depois de 5 anos, que eu vim trazer a Mariana? Ela falou, você era advogada criminalista no Brasil. Até falo, a Mariana é uma máquina, gente. Porque imagine você ser advogada, uma boa advogada criminalista no Brasil. Você chega aqui e vira advogada de imigração. É fichinha, né? Nem tanto. Quando se trata de AIMA, nem tanto assim. Mas temos que saber lidar com eles. Fala em AIMA, já jogando assim lorinha aqui. A pessoa pediu autorização de residência, Mariana. O povo não tá recebendo a residência na casa, não. Se a pessoa, tipo, já teve a residência aprovada, não recebeu ainda, tem alguma forma dela conseguir pegar isso aí presencialmente, adiantar esse lado com isso? Tem. Existem duas situações, né, diferentes. Existe aquele pessoal que foi na AIMA, mas que tá demorando a chegar, mas ainda não foi aprovado. Você liga pra AIMA, tá em análise. Sempre em análise e não sai disso. Nesses casos, é porque tem alguma pendência, tem alguma coisa errada. Porque se tivesse que ser aprovada, já teria sido, entendeu? Então, tem as pessoas que não recebem, de fato, o e-mail da AIMA com algum tipo de deferimento, audiência prévia para indeferimento. E aí, você às vezes troca o e-mail, perdeu a senha do seu e-mail que você tem registrado na AIMA. Isso é uma coisa muito séria, porque, assim, eles ficam esperando, achando que em algum momento a AIMA vai ter acesso ao seu e-mail atual. Isso não vai acontecer. A AIMA tem aquele e-mail ali. Se você perdeu a senha, se você não tem mais acesso, procure resolver, porque não tem como eles lhe acharem de outra forma. Eles não vão te ligar, eles não vão na sua porta lhe pedir, pelo amor de Deus, para você se legalizar. Isso não vai acontecer. Então você tem que realmente resolver essa situação. E como é que você resolve? A única maneira hoje disponível é você indo até a AIMA e implorando por um atendimento. Se não for assim, você tem que recorrer a um advogado. A gente tem, assim, inúmeros casos de pessoas que eu fui diretamente na AIMA e lá mesmo, com uma diligência até lá, eu consegui resolver. Só que até isso, até o acesso à AIMA para advogados, nesse momento, está sendo limitada. Eu sou o tipo de pessoa que eu faço de tudo para não entrar numa briga, mas assim, se você tá ali cerceando o direito de um cliente, pode ter certeza que eu vou lutar com unhas e dentes. Então, semana retrasada, eu fui até a AIMA. Ela está limitando o número de senhas por dia para o advogado. Ou seja, cada advogado, eles limitavam, você tem direito de resolver 3 casos por dia. Resolver assim, pedir informações sobre 3 casos, 3 pessoas diferentes. Já era uma limitação, mas tudo bem, a gente entende. Agora não. Além disso, ainda tem 20 por dia, ou seja, só atendem 20 advogados por dia. Imagina, numa região como Porto, que abrange ali, entendeu? Então, é uma limitação muito grande, mas ok. A gente vai até a AIMA, mesmo não conseguindo um dia, no outro, vai no terceiro e consegue. Então, nessa ida até a AIMA, numa diligência até a AIMA, a gente consegue resolver muitas vezes, não vou dizer que é 100% das vezes, mas assim, 80% das vezes a gente consegue resolver ali mesmo com essa diligência. Teve um caso agora recente, semana retrasada, que a gente foi, uma menina tava lá dizendo que lá na AIMA, eu fui, no primeiro dia, eu fui lá e tinha dizendo lá, ela tem uma pendência, o nome dela tá no SIS, no sistema SIS. E eu disse, não é possível, como é que ela tá no sistema SIS? Aí fui atrás dela, rapaz, você tá no sistema SIS e de repente não me informou ou tem alguma coisa errada na AIMA? Ela disse, não tenho nenhuma pendência no sistema SIS. Agora, aconteceu de perder meu passaporte, de repente o passaporte que a AIMA tem não é mais aquele de quando eu fui na entrevista. Eu disse, não é possível. Então, o seu nome tá no SIS, por quê? Quando você perde um documento e você dá queixa na polícia, automaticamente essa informação vai pro SIS. Se você vai lá na AIMA e apresenta um novo passaporte, ou até aquele que você perdeu, você achou
achou, é como se você estivesse usando um documento que ele foi roubado ou foi perdido. Sim. E o nome dela tava dando choque por causa disso. Eu fui uma vez, peguei a informação, não consegui falar com ela no dia, voltei, levei pra ela a informação. Quando eu fui de novo, já fui com a solução. E aí, uma semana depois, ela recebeu o cartão. Então, com uma simples ida. E eu já tinha entrado com ação judicial pra ela, pra atraso de cartão, mas ainda assim, pessoas desse tipo de situação que você tá falando, que tem cartão atrasado por N motivos, a gente entra com ação judicial. Mas, além disso, eu costumo pegar essas pessoas de atraso de cartão e ir pessoalmente tratar. Já incluso no mesmo serviço. Porque quanto mais casos eu resolver, quanto mais, assim, pessoas satisfeitas com a residência na mão eu tiver, pra mim, Verdade, é melhor, né? Exatamente. Pra mim, vale muito mais a pena do que simplesmente entrar com ação judicial, que eu posso entrar e simplesmente deixar ela tramitar e correr sozinha, ou eu posso ir lá e resolver. Quanto mais eu resolver, quanto maior a satisfação de vocês, pra mim, eu cresço. Então, pra mim, pro meu crescimento, quanto mais casos resolvidos, melhor. É como pessoas que vêm e pedir visto. Você auxilia ali até a aprovação do visto? Não. A gente auxilia até o momento que você vem. Se você vem com o seu agendamento, a gente vai e lhe ajuda com toda a assessoria pra ir na entrevista. Eu digo pros clientes, meus grupos de clientes são eternos. Enquanto você quiser ser, enquanto você quiser estar ali, você vai estar. Você só não vai estar se você não quiser. Eu não excluo ninguém assim. Elimino você da nossa vida, digamos assim. Então, sempre tem ali aqueles clientes que voltam. Tem clientes que fizeram lá atrás e agora estão querendo renovar. Como é que eu faço para renovar? Ou seja, estão ali no mesmo grupo. Tudo faz parte. É como se fosse, sim, uma grande família, na verdade. Como eu falei, quanto maior a satisfação de vocês, melhor pra mim é melhor. Mas aí, como eu estava falando com relação ao atraso do cartão, tem essas formas de resolver. Tanto você pode ir na AIMA. Se você não conseguir, você pode buscar uma assessoria para ir por você, mas também existe uma ação judicial que a gente vai ali e pede para o juiz intimar a AIMA e ver o que é que está pendente no seu processo. E geralmente a AIMA mesmo, de duas uma, ou ela já parte para resolver o seu problema e emitir o seu cartão, ou ela bota uma defesa no processo informando que, porque ele tem pendência nisso, porque tem pendência naquilo. Pronto. E aí a gente parte para resolver as pendências. Ou seja, se seu cartão não chegou até agora, ou você deu entrada no seu processo e ainda não teve nenhuma resposta, provavelmente tem alguma pendência. De duas uma. Ou você vai e resolve sozinho, mas você tem que ter esse tempo que a Mariana falou, você tem que ir lá. Às vezes você não vai ter senha, você vai ter que ir lá de novo. Mas eu trabalho. Mas eu não tenho tempo de ficar o tempo inteiro no pé da AIMA. Então, meu querido, meu amor, olha, o que a gente pode falar é contrata uma assessoria, porque a assessoria vai fazer isso pra você, né? Como a Mariana falou, ela já foi lá 2, 3 vezes pra uma mesma cliente pra resolver o caso. Então, se você não tem condição de ir na AIMA 2, 3, 4 vezes pra resolver essa situação, pra resolver a sua pendência, você tem que pagar alguém pra pegar esse tempo. Vamos lá pro segundo ponto, que também é bem polêmico. Ai, meu Deus. Mariana, a gente sabe que Portugal tá expulsando uma galera, né? Vamos ser sinceros. Só agora com as mudanças da lei, que teve o fim da manifestação de interesse, o visto de procura de trabalho foi cessado temporariamente, esse temporariamente está até hoje, sem nenhum prazo de retorno ali estipulado. E agora também, a gente está tendo votação nesse exato momento, não sabemos o resultado, mas provavelmente vai ser a aprovação também do fim do artigo 92. Com isso, Portugal está enviando milhares, não são dezenas, são milhares de cartas de abandono, de expulsão, vamos assim dizer, né? Para ficar mais prático para o povo, que muitas vezes a gente fala carta de abandono e a pessoa acha que exatamente. Então, uma carta de expulsão para você se retirar do país contra a sua vontade, mas você tem que se retirar. E aí vem a questão, que eu penso que você está pegando muitos casos referente a isso agora, principalmente com esse estouro, né? Tem como recorrer, não tem como recorrer, até quando você pode recorrer e ter uma resposta positiva, ou em que ponto, se você recorrer, não dá jeito, vai ser negativo, você vai ser deportado e ponto final, enfim. Bom, é assim, a partir do momento que você recebe a famosa NAV, né, que é a notificação de abandono voluntário de Portugal, ele vai te dar 20 dias para você sair voluntariamente do país. Se você sair voluntariamente do país, ok, fica 0 a 0, digamos assim. É como se você não tivesse nenhuma pendência, não estivesse deixando nenhuma pendência em Portugal. Pronto, você pode sair e pode pedir um visto e voltar novamente. Agora, se por um acaso você pensa, não, eu já tô aqui há tanto tempo, já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que eu tô em Portugal, já construí uma vida aqui, já tenho, sei lá, família, já tenho muito tempo no trabalho, já tenho um vínculo ao país, na maioria das situações tem como a gente recorrer. E aí, qual é a maneira mais eficaz? Primeiro, entrar com uma medida cautelar para suspender essa notificação. Por quê? Quando essa carta chega para você, na maioria das vezes, ele já tem como lhe encontrar no seu endereço. Acontece muito assim, ele dá ali, você tem 20 dias para sair, você não sai. Daqui a 30 dias ele vai na sua casa. Se você estiver lá e não tiver feito nada contra isso, pode ter certeza que eles vão lhe encaminhar para fora. Pode ter certeza. A primeira medida a ser tomada. Você tem que entrar com uma medida cautelar para suspender os efeitos dessa
notificação. E, ao mesmo tempo, a gente entra com uma ação principal para legalizar. Quais seriam, assim, os argumentos dessa ação principal? Aí podem ser diversos. Tem muita gente que está recebendo que tem filho português, que é casada com português, muito embora seja até contra a própria legislação, Sim. porque é uma legislação diferente. A legislação de quem é familiar de cidadão europeu não é a mesma legislação de quem é imigrante, mas até essas pessoas estão recebendo, e aí a gente entra com a ação principal para buscar esse direito. Mas não só isso, a gente pode entrar também com ações administrativas, porque você já tem um vínculo em Portugal, já está há 3 anos em Portugal. O que é que acontecia muito? Você contratava uma assessoria, eles faziam sua manifestação de interesse, só que lá no final tinha um último botão de enviar. Sim. Até uma vez que eu fui na AIMA agora recentemente, a coordenadora me disse, é o caso que eu fico mais triste de ver. São pessoas que contrataram uma assessoria para fazer, a assessoria fez lá, preencheu tudo, mas não teve a expertise de no final enviar. E aí a pessoa estava todo assim, dentro da boa fé, estava ali com um contrato de trabalho, tinha um local arrendado, tinha filhos em escola, tinha tudo, e simplesmente por causa de um botão não enviado, você perde pelo pé. E pronto. E aí nesses casos, a gente entra com ação administrativa de forma paralela a cautelar, na maioria das vezes consegue. São casos assim realmente excepcionais de não conseguir se legalizar. Então, se você recebeu essa notificação, não se apavore, busque ajuda, porque tem solução, certo? A gente costuma dizer que só não tem solução pra morte, mas pro resto é como eu digo a você. A Mariana o jogo só termina quando o juiz apita. Pronto, até lá tá rolando a bola. Eu tô passando por uma situação agora que provavelmente a gente tem que envolver a justiça, e eu tava, na minha questão, eu tava falando, ai Mariana, é caso perdido, não sei o quê. Era um golpe que eu tô passando, né? E eu falei, nossa Mariana, eu caí nesse golpe, meu Deus. Eu sei, ainda bem que eu não descobri quando já tava tudo concluído, né? Mas eu descobri no meio do processo, tava achando algumas coisas meio suspeitas, e eu falei assim, nossa Mariana, descobri no meio, mas ainda, querendo ou não, vou ter minhas perdas e tal, talvez eu não ganhe. Aí a Mariana falou isso pra mim, Mila, o jogo só tá perdido até enquanto o juiz não dá um decreto, você tem como recorrer. Enquanto o juiz não decreta nada, e mesmo assim, se o juiz decretar, você ainda consegue, muitas vezes ainda... Recorrer. Ainda consegue recorrer. Exatamente. Pois é, a mesma coisa tá pra você, tá? Recebeu aí sua cartinha de abandono. Ó, o que você não pode fazer? Ficar em casa esperando passar. Porque se ficar em casa, assim, pode alguém na sua casa... Se não for a sua vontade e realmente pro Brasil agora, dentro desses 20 dias, busque ajuda. Tem que recorrer, Ou seja, ficar parado em casa achando que não vai dar em nada é a pior coisa. Porque vão na tua casa, bater na tua porta, é bem pior, né? Judicialmente você tem um prazo de 3 meses pra ir atrás disso. Passou disso aí, já é. Então é melhor o mais breve possível. Peraí que Tassi vai falar agora aqui com vocês. Vai falar, que você não apareceu, mas apareceu sua voz, que ele tava falando aqui. O Tassi, pra quem não conhece, é o marido da Mariana. E é quem fica mais no WhatsApp, né? Que normalmente é com quem eles conversam. Os meus seguidores mandam mensagem assim, que eu conversei com o Tassi lá. Eu conheço o Tassi só de vocês que mandam mensagem. Eu tava falando aqui qual os maiores motivos de a pessoa receber a carta de abandono, né? Isso que eu tava comentando aqui, os maiores motivos normalmente que as pessoas procuram que recebem a notificação de abandono são aquelas pessoas que chegaram pouco antes do fim da manifestação de interesse, ou seja, antes de 4 de junho de 2024, e entraram pelo regime transitório, só para as pessoas entenderem. A administração pública ela só pode fazer o que está na lei, então tem que ser preto no branco. Então quando a lei fala lá que a lei não é muito boa, diz que a pessoa tem que estar inscrita na Segurança Social antes do fim da manifestação, ou tem que estar contribuindo, então isso é muito taxativo. Então ele diz assim, se você não tiver comprovação de contribuição antes, está indeferido. Isso é um dos grandes motivos. Só que na justiça existem outras questões. Por exemplo, tem gente que tinha recibo verde estava na isenção. Se estava isento, não estava pagando a contribuição social. Né? Então é um outro motivo que pega muita gente e que na justiça o juiz ele não olha só aquilo, se está na lei, o que a AIMA diz. Ele vai fazer o que a Mariana falou, ele vai olhar outras questões, família, integração, trabalho e tudo mais. Outro motivo também é a AIMA é muito rígida com quem tem recibos verdes. Quem abre recibos verdes. Porque normalmente as pessoas não passam os recibos corretamente, não colocam o valor mínimo do salário, né? Exatamente. Não pagam a contribuição da Segurança Social corretamente. Vocês declaram seu negócio direito aí. Exatamente. Imagina, você tem que ter pelo menos um salário mínimo emitido todo mês e pagar a contribuição à Segurança Social em cima disso corretamente. Aí as pessoas chegam lá, né? Tá tudo errado. O que a equipe faz? Primeiro, analisar toda a documentação da pessoa, como é que tá a história dela nas finanças, na Segurança Social, organizar. Muitas vezes tem gente que tem muitos débitos, as pessoas têm muita dificuldade em entender como funciona a questão tributária aqui, da Segurança Social. Então, é outra coisa que as pessoas têm que saber, porque isso aí atrapalha a sua vida e trava. É débito com carro, débito com portagem, enfim. Então, assim, a gente vai fazer um apanhado, vai organizar tudo e vai colocar em condições. Então, também é um motivo que pega muita gente que também não precisa se desesperar. É uma questão de só fazer as coisas corretamente. Aproveitando o tema futebolístico aqui,
falaram de apito, de juiz, né? Botar a bola no centro do gramado e começar o jogo. Tava até contando agora no caso da sua cliente, né? Ela não tava declarando, falou, vou desistir já. Sim, às vezes as pessoas recebem essa notificação e ficam logo desesperadas. Você quer ter que ir embora, vou ter que ir lá. Eu tenho aqui meu filho, eu tenho meu pai. Teve uma que eu fiz a reunião agora, semana passada, que ela disse, tô com a passagem comprada para essa semana. Oxi. Exatamente. Tô com a passagem comprada. Só que quando eu falei, compra. ela disse assim, eu falei com a advogada primeiro me encheu de esperança, depois ela disse, eu não vou pegar seu caso mais não, que não tem chance não. Oxi, ô dó. Aí ela disse que correu para comprar a passagem. Aí ela disse que comprou a passagem. Quando ela teve um momento, quando ela desligou com o telefone com a advogada, que ela abriu o Instagram, foi o primeiro vídeo que apareceu, foi o meu. Aí ela disse que o coração dela bateu mais forte. Ela disse, não, eu vou falar com ela, porque eu acho que é Deus me mostrando. E ela já tá aqui há muito tempo. Exatamente. Então assim, recebeu a notificação, pessoal, não compre passagem, não vá embora, não entre desespero, não faça as malas, não venda as coisas, não faça isso. Primeiro, consulte um advogado, sua confiança. Se quiser nos consultar, será muito bem-vindo. Mas claro que há outros colegas que também fazem bons trabalhos, mas tem que ser pessoas que conheçam do direito administrativo, conheçam bem a legislação, porque isso não é uma matéria muito simples, tá certo? Mas pronto, há muita gente boa. Mas antes de tomar qualquer decisão, de comprar uma passagem, de se desesperar, de vender as coisas da casa, de dizer ao senhorio que vai entregar a casa, de pedir demissão de emprego, calma. Primeiro, veja a viabilidade disso. Porque, gente, às vezes quando a gente entra com ação judicial, existem vários objetivos que a gente pode tomar. Imagine aquela pessoa que foi pega ali cometendo um crime e todo mundo viu. Aí você vai defender ele. Mas às vezes não é só defender ele, não é só dizer que ele é inocente. Claro, todo mundo viu, ele não é inocente, tá todo mundo ali. Mas às vezes a gente consegue, por exemplo, ganhar tempo, jogar o processo da pessoa mais pra frente, dar tempo que a pessoa consiga se regularizar, às vezes, por outro meio, ou estudo, ou pelo reagrupamento, ou outras maneiras. Então, muitas vezes, a ação judicial ela tem um objetivo de também postergar isso e a gente começar a reorganizar a vida da pessoa. Existem muitos meios de se regularizar aqui em Portugal que a AIMA simplesmente ela não dá esse caminho. Por exemplo, não tem como você pedir, não é que aquilo tá lá na lei, mas você não tem como pedir aquilo, porque a AIMA não dá essa forma. Então, para fazer isso, nós temos que começar, temos que notificá-lo, dá um trabalho danado, mas que há essa chance, é a questão do Sede Mariana. Depois você pode falar da questão da residência humanitária, né, do artigo 123, e também é uma possibilidade para quem está aqui há muito tempo e perdeu a manifestação, perdeu o regime de transição, enfim. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, não se desespere. Tenha calma, faça as coisas com calma, porque eu vou lhe dizer uma coisa, é muito mais barato pagar uma consulta com um advogado do que comprar uma passagem pro Brasil e depois perder. Aproveitando aqui essa deixa que eu nem sabia, então vamos lá. A gente sabe que o artigo 92 acabou. E aí, que eu também não sabia não, se tiver uma aqui nessa fofoca, o que é esse artigo 123, Mariana? Conte pra mim, por favor. Existe, sim, a opção de você se legalizar por razões humanitárias. Se você já está integrado na comunidade, você tem um trabalho fixo, você já tem filhos aqui, seus filhos já estão regularmente nas escolas. Não é uma forma, assim, taxativa, como era o 92. Você tem a matrícula, você tem direito. Não é assim. É uma coisa que vai ser passiva de análise, certo? Mas é uma opção. Tem que comprovar vínculo, então. Tem que comprovar vínculo com o país. Então vamos lá. Acabou agora. A gente sabe que acabou o artigo 92. Eu nem sei, a gente não sabe o resultado, mas a gente sabe que vai ser aprovado. Provavelmente. E não vai ser negado por inconstitucionalidade. Vai passar. É um ponto. Até falei pra eles. Tá todo mundo falando assim, não sabemos. Gente, a pessoa não quer se comprometer. Sabemos sim. Vai passar. Vai ser cancelado. A pessoa não quer se comprometer, mas a gente se compromete aqui. Se ela não se compromete, estou obrigando ela a se comprometer aqui nesse vídeo. Vai, enfim. Então, por exemplo, a pessoa pode estar desesperada e pensa em voltar pro Brasil. Mas se ela tiver um vínculo, mesmo se o artigo 92, ela consegue recorrer por outros meios. Consegue. Não sabia desse artigo 123. Não é uma coisa, assim, 100% certa, mas a gente já tem diversos casos que conseguimos através dele. Isso é muito bom. Então pode ser também uma opção, por exemplo, quem vai entrar agora nesse desespero, né? Porque querendo ou não, a gente sabe. Por exemplo, acabou hoje. A pessoa fala assim, mas eu vou me matricular hoje. Às vezes não dá tempo, porque um comprovante de matrícula sai de 10 a 30 dias, é daqui que chama um advogado, pega o comprovante de matrícula, talvez a lei já seja publicada e oficializada. Aí a pessoa pensa que acabou outras opções, mas às vezes não, né? Se for um caso desse, assim, eu não vejo nenhuma opção. Eu aconselho a fazer uma consulta, certo? Particular. De repente fala com a gente, eu falo com um advogado de sua confiança. Paga uma consulta, porque, assim, existe muito barato que sai caro, mas uma consulta jurídica, assim, na maioria dos casos que eu faço, geralmente eu tiro 2 tardes na semana, terça e quinta, para fazer as consultas. As pessoas saem dizendo assim, meu Deus, foi o dinheiro mais bem pago que eu já fiz na vida. E muitas
muitas vezes ali a gente acha uma solução que você nem pensava que existia. Então eu acho que vale a pena. Se seu caso é um desses, assim, mais elaborados, que não seja, não é, eu sei que eu não tenho direito ao reagrupamento, eu não sou casada com português, eu não tenho filho português, enfim, agora acabou o artigo 92. Então, será que existe alguma luz no fim do túnel? Fala com a gente lá, que a gente faz uma consulta com você. Eu, pessoalmente, vou fazer uma consulta com você. Seja lá onde você estiver, a gente faz por videochamada e consegue atender a sua demanda e, de repente, até suprir as suas expectativas. Vou aproveitar e vou deixar em cima da cabecinha aqui da Mariana, aqui em cima, ó, onde tá aparecendo essa seta aí, que tá aparecendo nesse exato momento. Pronto, se você clicar, vai dar direto no WhatsApp dela, ok? E aqui na descrição também tem o WhatsApp dela fixado. Aproveita e fala, Mariana, eu vi um vídeo lá no canal do YouTube da Mila. Pronto, ela já sabe que você já tá indo pelo menos meio caminho andado preparado. Ela já teve uma pré-consultoria aqui nesse vídeo. Só pra finalizar, eu acho que agora a parte mais polêmica do vídeo, inclusive deixa seu like se você chegou até aqui. Se inscreve no canal dela, viu? Que ela é responsável por 20% da imigração desse país. Não, eu falei então pra ela, se pelo inscreva menos... no canal porque merece. Inclusive, eu do Brasil assisti os vídeos dela. Gente, ixi, que honra! Assistia, sim, senhora. Eu tava brincando agora com ela, que ela falou assim, Mila, 20% da imigração de Portugal tem suas mãos. Eu falei, 20%, mulher, acho que uns 300 mil Pois aí eu botei pra dentro. Pois é, Acho que eu deveria receber uma condecoração do presidente de Portugal. Concordo. Os 300 mil chegou aqui pela mão da Mila. E direto e indiretamente. Ou porque consumiu meu conteúdo, ou porque consumiu alguém que aprendeu vindo através do meu conteúdo. Então, eu assistia vários e mandava pra ele, rapaz. E tô pobre, Mariana. Se não quiser, tu fica aí, mas eu vou. Esse impacto, que quando eu comecei ensinando pobre, né? A minha intenção era ensinar, tipo, pobre a vir pra Europa, pra mudar de vida. Eu não sabia que eu pegava médicos, advogados. Mas, rapaz, tem isso não. Várias importâncias. Mas fico feliz em saber. Mas a gente vai aproveitar aqui esse embalo, Mari, que é um ponto que eu sempre indico. Que ela é humilde. Ela fala, não procura uma assessoria de confiança. Mas deixa eu falar um negócio com vocês. Não vá nessa de procurar assessoria de confiança, não. Vá nela. Fale com ela. Sabe por quê? Porque eu tive um monte de seguidor. Esses dias recebi até uma mensagem. Vou ver se eu acho o print lá no meu Instagram e coloco aqui na tela pra eles verem. De uma seguidora que contratou uma assessoria que achava que era de confiança porque vivia postando print de visto aprovado lá no Stories. Sendo que, gente, é muito fácil você pegar fotos de, por exemplo, do perfil da Mariana e colocar no seu e falar que é seu, entendeu? É fazer imagens com a inteligência artificial. Tá vendo? Colocava um print dos meus clientes. Tô falando. E aí a pessoa fala, eu vou contratar essa assessoria, que a seguidora me falou, contratei essa assessoria porque tinha vários prints ali de visto. Eu falei, mas mulher, você não sabe. Tipo, tem gente que paga 20 euros pro outro dar depoimento no Instagram e fala assim, gente, eu fiz assessoria com fulano, muito bom. Paga pra dar depoimento, 20 conto. A pessoa vai lá e fala. Então não vá nessa de assessoria de segurança, porque às vezes a pessoa vê meia dúzia de stories e acha que é uma assessoria de confiança e vai. Que é o que tá acontecendo agora com o golpe do contrato de trabalho. Que o que é que tá acontecendo? Tá estourado aí. Eu até fiz um vídeo anterior. Se você não viu, aconselho você dar uma olhada. Que tem assessorias vendendo contrato de trabalho. Tipo, você paga 10, 12 mil reais, a pessoa te vende contrato de trabalho e fala que vai dar entrada no seu visto de trabalho e vai ser aprovado com esse contrato, sendo que a gente sabe que o caso é negado, você perde seu dinheiro porque é fraude. Mas aí, você como advogada, seja muito sincera, Mariana. Existe a possibilidade da pessoa, por exemplo, fazer isso com 80 pessoas, 50 até 10 pessoas, utilizar esse método e ser legal? Tipo, mas é uma brechinha na lei. Ou não, não é brecha. Tipo, é 100% um processo fraudulento. Isso aí é considerado uma fraude. Então, se você tá no Brasil e tá pensando dessa forma, eu acho que você tem que repensar se realmente você quer fazer essa imigração, porque você vai chegar num país diferente e você já vai entrar fraudando a legislação desse país. Será mesmo? Assim, eu sempre falo, você vai imigrar por quê? Qual é o seu motivo? Eu tenho os meus motivos. Por mim, pela minha família, não foi por questões financeiras, certo? Eu já era advogada há muitos anos no Brasil, já tinha uma carreira muito sólida, uma cartela de clientes muito grande, quem me conhece há mais tempo sabe disso. E o que me fez ir para cá realmente foi a qualidade de vida, para mim e para minha família. Então, quando eu vou fazer assessoria de imigração, eu sempre pergunto, o que é que vai te trazer, o que faz você pensar em se mudar para Portugal? Às vezes é uma questão de trabalho, às vezes porque Portugal utiliza os impostos ao benefício da sociedade, realmente isso é segurança. Mas assim, você tá vindo atrás de segurança, dizendo que o Brasil não é honesto, que o Brasil... E você já quer vir fraudando a legislação do país, eu acho que esse não é
caminho correto. Se esse for seu pensamento, eu aconselho que você nem venha. A pessoa pode perder a residência, não pode? Pode, Se com for certeza. descoberto que a residência Com foi obtida certeza. através de um processo fraudulento, pode ser Com retirada. É certeza. legalmente permitido o governo retirar. Total. E as pessoas que estão fazendo isso, pode ter certeza que estão sendo investigadas, as que não estão ainda vão ser investigadas, porque aqui você não passa despercebido com essas questões, você não passa. Às vezes você faz alguma coisa errada ali, você acha que deu certo, ninguém veio atrás de mim, mas pode ter certeza que por baixo ali tá correndo a investigação, em algum momento vai chegar até você. Tem gente ali, negócio de finanças, eu sonego uma coisa aqui, sonego outra coisa ali, fiz meu imposto de renda agora, deu tudo certo, bola pra frente. Nem pense que isso daí não vai dar em nada, Uma hora porque chega. demora 1, 2, 3 anos, mas uma hora vai chegar em você. Então, se você tá pensando desse jeito, eu aconselho que você nem venha, porque Portugal não quer esse tipo de pessoa aqui. A gente nota que eles gostam de brasileiros no geral, muito embora tenham muitos vídeos contra. A gente nota que eles gostam da gente, só que eles querem pessoas boas, porque gente ruim tem de toda nacionalidade. Vocês pensam que não tem português ruim? Tem português ruim. Tem português golpista, tem português que não presta. Mas para agregar ao país deles aqui, eles não querem um brasileiro que venha cometer crimes, um brasileiro que... Pronto. E uns poucos, eles já generalizam. E por isso que muitas vezes alguns são contra. Porque eles, porque aconteceu com um vizinho meu que tinha um apartamento, o brasileiro foi, deixou tudo esculhambado. Enfim, por causa de uns, Aí não todos aluga mais pagam. pra nenhum, né? Eu Não já vi um aluga caso mais pra assim nenhum. também. Eu aluguei pra um brasileiro, esculhambou, tipo, não aluga mais pra nenhum. Dali Exatamente. a gente aluga pra... É até bom a gente ter essa união e a gente contribuir da melhor forma positiva possível pra gente deixar um histórico também pras próximas vezes. É bocudo, eu gosto dele, vale. Falando desse tema dos contratos, também tem um motivo principal, além desses, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu vou arriscar. Não quero mudar de vida, tô lascado. Por isso eu gosto de dar o microfone pra Tô lascado aqui, eu não quero nem saber, vou tentar fazer isso, vou comprar esse contrato. O problema, gente, é o seguinte, quando a pessoa te vende um contrato, ela não vende só pra você. Ela vende pra 20, 30, 40, 50 pessoas. E o que é que acontece? Quando isso chega no consulado, eles têm o controle da empresa. A empresa tem um número, tipo um CNPJ aí no Brasil. Tem aqui, ela tem o NIF, né, a empresa. Então essa empresa aqui já mandou 50 pedidos de visto. Pô, tem alguma coisa errada. Vão todos negar. A empresa pode estar até ativa, está realmente em pleno funcionamento, mas assim, essa empresa, ela comporta 80 contratos de trabalho? Não, ela não comporta. E eles têm acesso a tudo. Vocês pensam que não, mas porque é um pontinho que está lá no Brasil, mas assim, eles têm acesso a absolutamente tudo aqui. Então, se for uma questão dessa aí, a gente tem vários casos para falar de pessoas que receberam a notificação indeferida, a resposta do consulado indeferindo, e tá lá, tá explícito, contrato fraudulento. Exatamente. E nós fazemos muitos recursos de visto, né? A pessoa na entrada de um visto foi negada. Não por esse motivo, mas por outras questões. Fazemos muito recurso, porque o visto você pode recorrer também à justiça, né? E esse motivo também, só que a gente tenta consertar com eles de outra forma. Exatamente. A gente tenta reelaborar, realmente ir atrás de uma coisa correta. A chance de você estar pegando o seu dinheiro e jogando fora é muito grande. Talvez seja melhor você iniciar primeiro fazendo uma consulta para você entender o que é que você pode fazer e até entender como é que você pode, por exemplo, conseguir um contrato sem estar aqui, né? Através ali de alguma empresa. O que muita gente não sabe é que até um simples café que tem ali 2, 3 funcionários, ou até só tem um casal de donos tomando conta, esse café pode fornecer um contrato para você pedir um visto. E a gente faz vários casos assim e é tudo 100% tranquilo. Eles não são imbecis, não acham que vocês vão enganar. Não vão. Muita gente chega pra gente, Mila, e pergunta, você faz o contrato? Você arruma o contrato? Diariamente. A gente diz taxativamente não. Se você tiver a empresa que esteja disposta a fornecer, nós preparamos, elaboramos o contrato e toda a documentação conforme a legislação manda. Mas a gente não vai inventar isso, não vamos pegar uma empresa para fazer esse tipo de coisa, porque a gente sabe que vai te prejudicar. Claro, a gente não pode fazer isso. Puxar a brasa para minha sardinha, né? Vai, puxa. É dizer o seguinte, um advogado, uma advogada, ele se submete não só às leis, claro, mas nós nos submetemos a um regime jurídico deontológico, ou seja, de ética, do nosso órgão de classe, que é a Ordem dos Advogados, no caso aqui de Portugal, né? Então, assim, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer sempre norteado por esses princípios éticos. Se nós nos desviarmos dele, nós podemos fazer o quê? Incorrer em sanções disciplinares, inclusive em perder a licença. Então, assim, um advogado, não é que ele esteja imune, que um advogado não vai fazer coisa errada, pelo amor de Deus, a gente sabe o que acontece. Mas a chance é menor porque nós, ao fazer qualquer coisa errada,
a gente tá botando a nossa profissão em risco, nosso ganha-pão. E a gente não vive de outra coisa senão da nossa profissão, tá certo? É importante que as pessoas também tenham consciência Exatamente. disso para saber diferenciar o que é qualquer pessoa que diz que faz de alguém que realmente tem que fazer as coisas da forma correta, porque do contrário ela pode perder o ganha-pão. E tem muita gente aí que faz coisa, depois inventa, faz outra. E não, e a gente tem que fazer a mesma coisa. E nem tudo é sempre. dinheiro, porque quantas e quantas pessoas chegam pra gente e faz assim, olha, arruma um contrato pra mim, faça aí pra você, na sua empresa, eu lhe pago. Teve um agora que falou, olha, eu te dou 8 mil euros. Aí, rapaz, você pode me dar uma casa. Você pode me dar uma casa, o que eu posso lhe fornecer é o meu conhecimento. Eu posso lhe dar a ajuda em conhecimento, mas assim, conseguir um material desse pra você, eu não vou fazer, porque eu sei que vou me prejudicar. Vai colocar 15 anos de carreira. Não adianta, eu não vou fazer Vai colocar isso. mais de 15 anos de carreira no lixo, né? Você Não. pode perder sua Sem carteira de chance. advogada. E é isso, gente. Eu acho que vocês estão cansados de a cara da gente, né, Mariana? Já tem mais de meia hora aqui a gente Possivelmente. falando. Então vamos lá, ó. Você já sabe agora que teve uma pré-consultoria, então se você precisar conversar com a Mariana, conversar com a equipe da Mariana, eu vou deixar o WhatsApp dela diretamente aqui em cima aqui, da cabeça dela mais uma vez, mas também tá aqui na descrição desse vídeo. E posso também colocar seu Instagram aqui pra galera ver seu conteúdo. Ela faz muito conteúdo legal lá no Instagram dela, né? Muito conteúdo, tanto que você até falou que uma seguidora te achou pelo conteúdo do Instagram. Foi. Aí, ó, quem sabe você ainda não resolveu o seu problema porque você não caiu no vídeo dela. Agora você pode estar caindo no vídeo dela. Vou deixar aqui também marcado o seu Instagram. Se tiver solução, pode ter certeza que a gente vai ajudar. Ai, tenho certeza. É que nem ela falou pra mim. Ó, só tem que considerar caso perdido e olhe lá se o juiz dá apito final. Se não der, tem como você Enquanto tiver recorrer tudo. instância, a gente vai em frente e ainda que não tenha solução, a gente orienta no caminho a seguir para dar certo de algum jeito. E pronto, que se não for aqui em Portugal, a gente orienta como você voltar. De repente, melhor eu ir fazer um pedido de visto. A gente, às vezes, acontece muito isso, né? Uma pessoa tá, sei lá, na Inglaterra, aí diz, eu tô aqui legal, mas quero muito para Portugal. Diz, vocês não tem como vir para cá, porque vir como turista eu não aconselho. Mas assim, eu tenho como te ajudar, deixar seu visto todo pronto e você só pisar no Brasil para pedir o visto e esperar o visto chegar e depois vir para cá. Então, assim, de um jeito ou de outro vai ter uma solução para sua vida. É só você querer. Pronto. E é isso, então. Qualquer dúvida que você venha ter, pode comentar também, que assim que eu ver esse comentário, eu respondo na mesma hora, beleza? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreve no canal e eu espero te ver no próximo vídeo. Me ajuda aqui a puxar, vem, Mariana. Me ajuda aqui, me ajuda.